Paz do Senhor, gente, tudo bem? Vamos estar iniciando, nossa terceira aula da síntese do Novo Testamento, e hoje nós vamos estar vendo, sobre a igreja primitiva. Nós vamos estar focando aí uma das nossas aulas sobre o livro de Atos em específico, mas nós vamos ver muitas coisas que aconteceram durante esse período, contextos históricos e tudo que faz parte do que foi o fundamento da Igreja Apostólica. Aqui a gente está chegando, na metade de todo o nosso conteúdo, o que vai ficar aqui como alicerce, de tudo que Cristo construiu. Nós vimos na primeira aula o contexto histórico da transição dos profetas, do Antigo Testamento, para até que chegasse, todo o mundo em que Cristo nasceu. Nossa segunda aula, semana passada, nós vimos todos os evangelhos e o contexto histórico e a aplicação de tudo aquilo, e para quem cada um dos evangelhos, foi destinado. E hoje, após o quesito da morte, ressurreição e ascensão de Cristo, a partir daí, nós vamos estar falando da grande comissão e de tudo que Cristo fundou e os apóstolos continuaram. Então, o nosso contexto, ele vai da ascensão de Cristo até a morte de João, que é o quesito dos apóstolos, Mas na nossa aula da semana que vem nós vamos focar na expansão da igreja através de todas as cartas, de Paulo, falando especificamente ali sobre suas viagens e o que aconteceu. E depois, na nossa última aula, nós vamos estar focando, nas epístolas gerais, falando agora dos apóstolos em geral e as outras cartas que foram escritas para o final do Novo Testamento e, obviamente, finalizando com as cartas de João e a revelação de João, o livro de Apocalipse. Então, hoje, nós vamos estar falando sobre o envio, a missão e a base da igreja. É o foco do que nós vamos estar prestando atenção hoje, da nossa aula sobre a igreja primitiva. Como resumo, para nós estarmos meditando, Atos 1:1, e só um trechinho desse verso que diz: de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Lucas aqui, ele vai fazer um compilado assumindo, o próprio quesito do evangelho de que ele escreveu, de que no evangelho Jesus fez, mas ele não parou por ali. O livro de Atos e toda a continuidade da história da igreja vai ser a continuidade dos ensinamentos de Jesus e ele ensinando através de nós para alcançar muitas outras vidas, judeus, gentios, formando a sua igreja global, E aqui vai ter um breve resumo dos nossos tópicos de hoje. Nós vamos estar vendo também um contexto histórico, os principais eventos que acontecem no livro de Atos, os desafios que a igreja teve que passar, a comunidade da fé, do qual tem as características do que a palavra de Deus nos apresenta, de como é essa comunidade, e, no final, como sempre, uma linha do tempo para a gente fazer um breve resumo de tudo que nós estaremos vendo na aula de hoje. Então, vamos começar o nosso contexto histórico, o propósito da igreja. De todos os livros do Novo Testamento, o livro dos Atos, dos Apóstolos, ocupa uma posição singular. Por que ela é singular? Porque no Novo Testamento, o Novo Testamento ele tem muitos livros históricos. Para a nossa divisão, quando nós falamos no quesito de protestantismo. Quando nós analisamos de uma forma judaica, a Bíblia era dividida em apenas 3. Quando nós analisamos a nossa divisão da Bíblia, a sequência é diferente, mantém a mesma estrutura, mas nós temos a formação, principalmente do Antigo Testamento, Pentateuco, históricos, poesias, profetas maiores e profetas menores. É dividido em 5. O judaísmo divide a sua Tanakh, em 3 partes, que é a Torá, a lei, depois vai vir os juízes,
e, por fim, os profetas. Então, vai ter essa pequena divisão ali. É uma variação, uma forma diferente do qual eles fazem, mas na hora que foi fazer o compilado da Bíblia, né, fazendo ali a junção, eles quiseram fazer de uma forma mais entendível. Tanto que quando nós analisamos o próprio Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, como nós vimos na aula passada, o Evangelho de Mateus não foi o primeiro, mas pelo seu fator de se vincular muito ao Antigo Testamento, ele tem essa posição para dar um complemento melhor, né? Para assim que acabarmos o Antigo Testamento, iniciarmos o Novo e ter esse entendimento de que existe uma continuidade sendo passada ali. Então, o período do qual o livro de Atos ele foi escrito, né? Ele é aproximadamente ali entre 30 e 60 depois de Cristo. Eles determinam isso porque ali aproximadamente pelos anos 70 houve, né, a destruição de Jerusalém por causa de Roma, e no livro de Atos não fala muito bem sobre isso. Então, eles pressupõem de que aconteceu antes de que Roma destruísse Jerusalém. O contexto político, né, a Palestina ali, toda aquela área englobada, estava sob o domínio romano durante grande parte desse período. As autoridades judaicas também exerciam influência. Era uma grande influência, a mesma influência da qual, né, as pessoas que estavam ali junto com no período de Jesus, né, continuavam os fariseus, tinha o sumo sacerdote, tinham os escribas, tinha os saduceus, tinha todas aquelas classes políticas e religiosas que nós vimos também na aula passada, permaneciam naquele contexto, mas isso se tornando cada vez mais agressivo por causa da influência dos macabeus e, lógico, pela transição deles, que foram os zelotes, cada vez mais gerando conflitos dentro de Israel. E, óbvio, o foco principal do livro de Atos é falar sobre a expansão do cristianismo. O livro vai destacar, né, uma rápida expansão do cristianismo de Jerusalém para outras partes do Império Romano e conflitos religiosos. A mensagem de Jesus provocou tensões significativas com autoridades religiosas judaicas, levando à perseguição. A gente vai ver que a igreja primitiva ela sofreu muitos tipos de perseguição por quesitos diferentes. Um quesito que nós já... Ah, tá certo, Regina. Amém. Um quesito do qual nós temos que lembrar, né, das muitas variações que aconteceram na igreja primitiva, uma delas foi que a igreja primitiva foi perseguida porque o Império Romano achava que os cristãos eram um culto canibal, porque eles não entendiam o quesito de o comer a carne e o beber o sangue, essa expressão. E como eles não eram participantes da liturgia da igreja e não entendiam o que aquilo queria dizer, eles só ouviam, então eles entendiam de que o culto cristão era um culto que matava pessoas e comia aquelas pessoas durante seus encontros, e eles eram perseguidos por isso. Foi um dos motivos que houve perseguição. Por isso, Pedro faz a carta através de Marcos, né, do Evangelho, para atingir os romanos. Em primeiro lugar, para apaziguar, né, diminuir a fúria do Império Romano contra a igreja, falando de que a igreja não queria tomar o trono de César, e em outros quesitos demonstrando o que era realmente o Evangelho de Cristo. Não era um culto canibal, não era um culto de pessoas que queriam assassinar outras pessoas. O quesito do Evangelho é o quesito da transformação. Porque quando a gente fala, né, de forma muito drástica, e principalmente num mundo em que existiam muitos cultos que eram devassos, que tinham prostituição, que tinham ali suas prostitutas sacerdotais, que tinham assassinato de pessoas no meio do seu culto, isso era comum entre religiões daquela época. Então, quando eles ouviam essas coisas soltas, é necessário que você morra para que você nasça, é necessário morrer para si mesmo,
tome a sua cruz, sendo que a cruz era uma tortura romana, vamos comer o corpo de Cristo e beber o seu sangue. Então, todas essas frases soltas que o Império Romano ia ouvindo, eles achavam realmente de que a igreja, o cristianismo, era um culto totalmente pagão, um culto realmente ali do qual eles queriam exterminar, porque eles achavam aquilo extremamente bárbaro. Eles já achavam que os judeus eram inferiores, e aí eles achavam que os cristãos eram ainda pessoas mais selvagens do que aquele povo inferior que eles já tinham conquistado. Então a igreja ela foi se impondo, se explicando, tanto que quando vai tendo, né, esse aperfeiçoamento, o próprio quesito, quando nós chegarmos em Paulo e ele eleva, né, o nível da filosofia, da teologia cristã, isso vai se disseminando muito melhor no meio de gregos e romanos. Tanto que a acepção, né, a aceitação deles se torna maior com o tempo, porque eles começam a entender tudo aquilo que os cristãos estavam falando, né? Que eram metáforas, que eram linguagens de expressão e não de forma literal. Mas só para a gente ter esse contexto, né? Para a gente entender de que como haviam outras religiões que praticavam certas coisas de forma literal, então era comum, era normal o Império Romano pensar que era mais uma seita que fazia coisas inumanas, né? Para a gente estar dizendo dessa forma. Vamos continuar. O livro de Atos, então, né, ele é uma ponte entre os evangelhos e as epístolas. Como Lucas já tinha escrito um evangelho e ele participa ali da introdução do Novo Testamento, automaticamente ele também quis fazer uma base histórica para que as pessoas, a própria igreja, soubesse qual foi a sua origem. O que causou toda aquela expansão, porque o livro de Atos também ele foi escrito já com uma boa parte de acontecimentos já tendo sido realizados, né? Tanto que uma boa parte ali da metade em diante do livro de Atos já fala bastante sobre as viagens missionárias. Então a igreja já estava executando o seu trabalho há um bom tempo. Então esse quesito de ser histórico, por isso que Lucas é uma pessoa que trabalha muito com registros e entrevistas, porque ele se dá a esse trabalho para realmente estar ali buscando o máximo para estar tendo embasamento e tornando aquilo entendível. Ele ouvia, ele pesquisava, ele pegava muitas fontes para estar entendendo e conflitando, né, o que um e outro falavam, para ele realmente criar uma linha do tempo do que estava acontecendo naquele período e para que realmente a igreja tivesse, né, ali a sua descrição, assim como no Antigo Testamento, toda a história dos reis, do povo, tudo aquilo que aconteceu, existiam relatos históricos, Lucas achou muito importante de que a igreja também tivesse um relato histórico de como foi a sua fundação. E por isso que Lucas, né, e o livro de Atos é o único livro histórico, né, de certa forma, assim, o quesito da sua história, a forma como ele é montado e como ele é construído, nós vamos ver a seguir essas divisões de como que o livro de Atos ele realmente é dividido assim. O livro de Atos, né, Lucas ele vai bater muito no quesito do propósito. O propósito do qual ele definiu para estar escrevendo o seu livro é o mesmo quesito do propósito da igreja. O propósito da igreja é demonstrar o poder do evangelho em reconciliar as pessoas em Deus e umas com as outras. A definição, quando nós falamos de evangelho, é nós entendermos de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E que se não fosse o próprio Deus, todos nós estaríamos perdidos. Mas através dele, ele se faz a porta, ele se faz o caminho, ele novamente nos dá vida, nos dá luz e nos dá paz. Então, todo esse quesito, o homem estava desgarrado.
ele se fez irreconciliável com Deus, porque ele se tornou contaminado. O ser humano nunca poderia novamente se reconciliar com Deus, a não ser o próprio Deus gerando essa ponte, este caminho, que é a reconciliação através dele mesmo. Por isso era necessário o Cordeiro Imaculado ser sacrificado, que é o próprio Cristo. Então, o primeiro quesito definitivo do que é o Evangelho, do que é toda a nossa fé, é reconciliação. Por isso, nós falamos que o grito que ecoa dentro toda a Bíblia é o arrependam-se, porque é necessário que haja arrependimento. Obviamente, esse arrependimento é ministrado pelo Espírito Santo para que o homem se arrependa de seus próprios pecados, entenda de que é pecador e de que carece da graça e da misericórdia de Deus para que novamente ele possa se conectar com Deus. Todos nós, quando estamos distantes de Deus, nós perdemos esse elo, nós nos desconectamos do nosso Pai. E aí é fundamental, através do nosso arrependimento, da ministração do Espírito Santo, Jesus reinando sobre nossa vida, que nos tornamos novamente conectados com Deus. E por isso que Lucas ele determina que este é o propósito da igreja, demonstrar o poder do evangelho em reconciliar as pessoas em Deus e umas com as outras. E aí é aquilo que a gente sempre fala, a nossa ligação vertical, nós e Deus, essa ligação é a principal, e depois a nossa ligação horizontal. Só que ambas dependem uma da outra. Eu não consigo me reconciliar com os meus irmãos se eu não tiver conexão com Deus. E é impossível ter conexão com Deus se eu não tiver conexão com meus irmãos. A própria palavra vai dizer: como vocês podem dizer que amam a Deus, a quem vocês não veem, se vocês não conseguem amar aos seus irmãos a quem vocês veem? Então é fundamental a vida de corpo, porque se Cristo ele é o cabeça, existe um corpo. E se nós fazemos parte desse corpo, nós não podemos odiar o nosso próprio corpo. Nós fazemos parte disso. E aí a gente chega em um grandíssimo conflito. A igreja tem problemas. E é muito complicado nós analisarmos esse quesito, porque o próprio Cristo vai dizer de que existe joio e existe trigo, e ambos vão crescer juntos, e somente no final ele irá separar. Qual é a diferença? O que determina o que é joio e o que é trigo? O fruto, a semente, o grão. O joio não dá fruto, o trigo dá fruto. O trigo tem semente, o trigo pesa, ele se curva. O joio não, o joio ele fica leve porque ele não tem sementes. E se nós esmagarmos o trigo, nós vamos estar fazendo o pão. Se nós esmagarmos o joio, ele vai se tornar veneno, ele contamina, ele pode estar gerando irritação, ele pode estar até envenenando a pessoa, né, que estiver ali próxima, ou até chegar a consumir aquilo. Então essa é a diferença do joio e do trigo. Se parecem muito, mas têm características totalmente diferentes. E é muito complexo nós analisarmos isso, né? Porque quantas vezes nós olhamos até mesmo para a nossa comunidade local e falamos: nossa, mas a minha igreja tem esse problema, eu queria que a minha igreja fosse de tal forma, queria que a liderança da minha igreja agisse de tal forma. Obviamente que muitas coisas podem ser realmente para aperfeiçoamento e tratamento nosso, mas é um quesito de que quanto mais maduros na fé nós nos tornamos, mais nós vamos ver quesitos de imaturidade em outras pessoas, mas é nosso dever agir como pessoas que vão estar instruindo e redaguindo a própria igreja dentro da própria palavra, em amor. O quesito, a própria palavra diz que a verdade sem amor, ela mata. E a palavra ela não foi feita para matar, mas para gerar vida. Ainda que nós venhamos ter, né, total razão daquilo, ainda que a pessoa realmente esteja cometendo algo contra a palavra de Deus, mas se nós, ao corrigirmos, nós matarmos aquela vida,
Isso é muito problemático. Existem circunstâncias, né, das quais nós temos que agir com mão severa para estar corrigindo coisas dentro da igreja, sim, mas nós nunca podemos matar a vida. Como nós fazemos essa divisão, né? Às vezes nós podemos pensar muito no caso de quando a igreja ela acaba expulsando alguém ou tirando alguém, e aquela pessoa ela realmente acaba morrendo em seus próprios pecados. Existe esse quesito? Existe. Nós podemos pegar algumas falas do próprio Paulo, né, falando para estar expulsando as pessoas da igreja, para estar abandonando, né, porque aquele corpo já era de Satanás. Eram expressões muito fortes utilizadas muito especificamente por Paulo. É muito difícil nós vermos o próprio verbo sendo apresentado, existem verbos correlatos sendo utilizados por outros apóstolos, mas quem mais se utilizava dessa fala era Paulo, até um certo ponto de sua vida, e mais para a sua velhice nós vemos o diálogo de Paulo sendo mudado. Quando nós chegarmos na aula de semana que vem, que nós vamos falar especificamente de Paulo, nós vamos tratar sobre essa mudança. Por que as cartas de Paulo, ainda tendo um mesmo nível, elas vão mudando o nível do seu diálogo? Elas têm um nível teológico muito profundo, elas têm um apelo muito espiritual, muito instrutivo para a igreja, mas no meio disso tudo nós vemos Paulo sendo quebrantado e aprendendo a agir com amor. Em alguns momentos, quando nós podemos analisar, principalmente quando algumas igrejas recebem mais de uma carta, algumas cartas têm uma linguagem muito diferente, porque Paulo escreveu com um tempo de diferença uma carta ou outra, e com isso nós podemos ver uma diferença em Paulo em tratar, às vezes, problemas similares, mas com o tempo, com mais maturidade na fé. Então, a definição de igreja, o seu propósito de reconciliação, ele vai bater muito com a nossa maturidade. É fundamental para que nós, como trabalhadores, como servos do reino de Deus, para estarmos instruindo pessoas novas na fé, que nós sejamos maduros na fé. Tempo de igreja não determina a maturidade. A maturidade determina o quão nós somos discípulos de Cristo. Quanto mais o nosso caráter é moldado a mais próximo do caráter de Cristo, mais maduros na fé nós somos. Nós podemos ter lido muito a Bíblia, ter muito conhecimento e ainda assim não sermos maduros. A nossa maturidade está em como todo o evangelho transformou as nossas vidas, para que nós possamos estar cada vez mais agindo como Cristo também agiria. Só um detalhe. No quesito de Lucas, na sua escrita, em alguns momentos ele vai estar escrevendo, né? Muitas vezes essa expressão aqui, o axanon. O oxenon, ele vai estar falando do quesito de crescimento exponencial. Ele vai estar sendo empregado, né? Essa frase, ela é usada de formas variadas, mas esse quesito é o crescer. É por isso que Jesus ele se diz, né, a videira verdadeira. A videira é uma vegetação que cresce muito rápido, se espalha muito, e aqui vai estar dizendo, né, a palavra de Deus crescia e multiplicava. E a expansão da igreja foi muito rápida, realmente parecia uma videira se espalhando e jogando ramos para todos os lados. Então, esse termo aqui que Lucas usa, ele vai dividindo o seu livro em ciclos. Ele contava um pedaço e aí ele falava, e a igreja de Deus crescia e multiplicava. E aí o verbo, né, desse crescia e multiplicava aqui, esse crescimento avantajado é esse oxanon, do qual ele vai estar usando para essa expressão.
E nós podemos encontrar esse quesito de Lucas estar falando desse crescimento avantajado da igreja em Atos 6:7, em Atos 9:31, em Atos 12:24, em Atos 16:5 e em Atos 19:20. Lucas ele vai quebrando etapas, contando etapas da igreja, né? Falando ali sobre uma ligeira variação do qual houve, né? No 6:7, ele vai falar a crise na igreja em Jerusalém antes da expansão a partir de Jerusalém, quando eles tiveram que aceitar realmente de que eles tinham que sair de Israel para alcançar os gentios. 9:31, após a inclusão dos samaritanos e dos eunucos etíopes. O 12:24, após a inclusão dos gentios tementes a Deus de Cesareia e a morte de Herodes Agripa. Agripa I, o 16:5, após a controvérsia dos judaizantes e a conferência de Jerusalém, aqui quando alguns judeus, né, eles não estavam aceitando de que gentios estivessem participando da igreja, e existe, né, um concílio lá entre os apóstolos, e 19:20, após a inclusão dos gentios, os apóstolos tendo aceito de que realmente Cristo tinha falado de que era para ir até os confins da terra, então isso realmente era uma regra da qual Cristo tinha dado para a sua igreja. Lucas usou o plano da expansão geográfica para mostrar o desenvolvimento teológico da igreja de um conceito nacionalista, estreito para uma religião que não tem nenhuma barreira artificial estabelecida pelo homem pecador. Isso daqui era um quebra de paradigma muito grande para os judeus, porque na sua religião, né, a religião judaica, eles tinham muitas regras, e regras que foram muito intensificadas pelos fariseus. Por exemplo, a palavra vai estar dizendo de que não deveria haver trabalho no sábado. E isso não existe algo definido. O que é trabalho no sábado? Nós podemos pensar, tipo assim, eu não vou lavrar a terra. Eu falei assim, nesse dia a terra vai ficar lá. Eu não vou desamarrar o gado para poder ficar lá puxando sobre o terreno. Eu não vou ficar treinando cavalos, eu não vou ficar cuidando, mobilizando o rebanho de um lado para o outro. Realmente são coisas que vão gerar um grande esforço. Mas aí os fariseus, por exemplo, começaram, se eu andar 2 quilômetros é trabalho, eu andei muito. Se eu andar 1 quilômetro, não, agora 1 quilômetro é trabalho, eu andei muito. Então as pessoas ficavam naquele quesito, mas para eu ir na sinagoga, eu vou precisar de mais de 2 quilômetros andando. Então, para eu ir cultuar a Deus, eu trabalhei, então eu não posso ir na sinagoga cultuar a Deus, porque eu vou trabalhar, e aí eu vou quebrar o mandamento. Então, eles foram criando regras das quais não haviam dentro da Torá. A Torá já havia mais de 600 mandamentos, e os fariseus tornaram a lei mais pesada ainda por coisas humanas, formadas apenas para tentar dificultar, né? Coisas que nem eles praticavam, tanto que Jesus os chama de hipócritas, porque eles colocavam regras das quais nem eles praticavam. Então, o quesito da expansão geográfica, ela vai migrando, né, através de todas as culturas que foram sendo ali cativadas e aplicando o cristianismo dentro de cada uma delas. Então, como ela se tornou algo que não era nacionalista, ela se tornou transcultural, então nós víamos muitas características diferentes da própria igreja definitiva, mas sendo aplicada em muitas culturas, por causa daquilo que cada povo já tinha dentro de si. E aí nós tomamos um conceito muito delicado do que é a teologia incultural. A teologia incultural, ou o evangelismo transcultural, né, as missões transculturais, é quando nós entendemos de que existem coisas que são culturais e existem coisas que são morais. Aquilo que é cultural, mas não fere a moral, isso não tem nenhum problema contra o cristianismo. Algo que é cultural, uma cultura. Talvez seja música, talvez seja uma forma de vestir,
talvez sejam hábitos alimentares, hábitos de bebida, talvez sejam expressões linguísticas, expressões corporais e muitas coisas que fazem parte da cultura. Agora, quando a cultura ela se choca com a moral, com a ética cristã, aí a ética cristã ela se sobrepõe à cultura. A cultura ela tem que se dobrar àquilo que é a ética de Cristo, ao caráter de Cristo. Então, é possível nós termos muitas variações de culto e todas elas serem éticas e morais segundo a Bíblia. E tudo aquilo que passa dessa ética e dessa moral segundo as Escrituras, isso deve ser corrigido perante aquilo que a palavra nos ensina. Então, a palavra ela pode sim, e os apóstolos tiveram que se adaptar com todas essas coisas, mas entendendo de que o Espírito Santo, ele agia, o que a palavra vai dizer, né, a sua multiforme graça. É a forma de como o próprio Espírito Santo ele age e reparte as coisas entre a igreja, e aí considerando a igreja global. Assim como os próprios dons do Espírito, eles são dados e ministrados e repartidos de formas diferentes, a própria atuação do Espírito Santo ela é dada de acordo com a sua cultura, com o seu quesito do qual cada povo agia, sendo transformados de acordo com o Evangelho. A transformação do Evangelho em quesito de arrependimento, pecado, libertação, cura, transformação, tudo isso é unânime para toda a igreja em todo o globo. Agora, o quesito do que é cultura, isso pode ser adaptado dentro de cada um, assim como foi na época dos apóstolos e perdura até hoje. Se nós formos em países diferentes, até mesmo em igrejas em pontos específicos do Brasil, que é um país de tamanho continental, nós temos expressões cultuais diferentes, mas ainda assim éticas e morais. Mas agora, quando isso se rompe, e isso pode acontecer dentro de igrejas das quais nós podemos frequentar, quando existe um rompimento da ética e da moral, aí a cultura tem que perder para que Cristo realmente reine sobre todas as coisas. E aqui está as três grandes divisões que Lucas vai estar fazendo, né? Lucas, ele vai dividir o livro dele, a primeira etapa de Atos 2:1 até Atos 8:3, vai ser a etapa da evangelização das missões em Jerusalém. A segunda etapa vai ser de Atos 8:4 até 9:43, que é quando houve a expansão para a Judéia e Samaria. E a terceira etapa vai ser de Atos 10:1 até o final 28:31, que vai ser até os confins da terra, e aqui começam as viagens missionárias, tanto de Paulo como de outros apóstolos que foram se distribuindo ao redor do mundo antigo, né, do qual era conhecido naquela época. Jerusalém é o lugar onde começa, né, a história da atividade apostólica. Ali é onde se congrega e organiza a igreja mãe em Jerusalém, tanto que o concílio de Jerusalém, né, para discutir as primeiras coisas, os primeiros embates que a igreja teve, aconteceu em Jerusalém. Tanto que Paulo, quando ele fazia suas viagens, ele ficava anos para fora fazendo suas viagens, e quando ele retornava, ele ia para o conselho em Jerusalém para conversar com os apóstolos que estavam ali, principalmente Pedro. Pedro, ele era o apóstolo de Jerusalém, para que estivesse ali dando relatório de tudo que estava acontecendo, como estava o andamento das igrejas e tendo ali, né, o seu momento de estar se alinhando de acordo com todas as coisas. Então, todos os apóstolos, todas as pessoas que tinham seus cargos sendo espalhados ali ao redor do mundo antigo, de tempos em tempos eles vinham, faziam seus concílios, suas reuniões, e as cartas também que eram trocadas, né, de líderes perguntando para os apóstolos como lidar com certas circunstâncias e recebendo
esses auxílios, né, algumas cartas. Uma boa parte de todas as cartas de Paulo são cartas de respostas. A gente não sabe quais foram as cartas perguntas, mas nós podemos ter uma leve intuição de entender, né, o que foi perguntado exatamente pelas respostas que Paulo e os apóstolos dão. Então, nós temos que ter esse entendimento. As epístolas, né, as cartas de Paulo em específico, são muito cartas-respostas. As epístolas gerais, algumas são, mas no geral realmente eram problemas que algum apóstolo via no geral e ele achava que era fundamental que toda a igreja entendesse aquele quesito. Então, por isso que são realmente cartas universais. Não que as cartas de Paulo não se tornassem universais depois. Por exemplo, ele enviava carta para Coríntios, para a igreja de Corinto. Então, os coríntios liam aquela carta era lida, relida, e a partir do momento em que aqueles problemas eram solucionados dentro daquela igreja, aquelas cartas eram copiadas e enviadas para as igrejas irmãs vizinhas, e isso era transitado pelas outras. Para o quesito de que as outras igrejas, ao verem o que os apóstolos estavam corrigindo em igrejas irmãs, não cometessem os erros que outras igrejas estavam cometendo. Então, ainda que aquela carta fosse direcionada 100% para problemas que tinham em Corinto, aquela carta, com certeza, depois sendo espalhada, chegou aos Gálatas, chegou aos Efésios, chegou aos Tessalonicenses, chegou aos Colossenses, chegou ali em todo local. Foi para a Europa, foi para a Ásia, foi ali para o centro do Oriente, né, ali onde fica Israel e a Palestina toda no geral, foi para a África. Então, essas cartas elas eram muito copiadas e esses documentos são os documentos hoje que acabam sendo os documentos que comprovam, né, toda a autenticidade da Bíblia por manter um texto do qual não se corrompeu ao decorrer de toda a história. E isso é um documento muito legítimo que aumenta muito a credibilidade de toda a Bíblia. Aqui, né, ele vai falar da transição. Ainda o Evangelho de Atos, citando muito Pedro por ser o apóstolo de Jerusalém, ele vai dar um enfoque muito grande em Paulo, porque Lucas era discípulo de Paulo e Lucas foi convertido em uma das viagens missionárias de Paulo. Como nós vimos, né, na aula passada, o primeiro ele escreve o Evangelho para os gregos e depois, nesse intuito, né, como ele já tinha levantado muitas informações e pela sua vivência de longo tempo com Paulo e ouvindo todas as histórias, ele já tinha muito material também para escrever a história da igreja, que é o livro de Atos. Então, nesse quesito, como ele era discípulo de Paulo, então dá-se a entender de por que ele fala tanto sobre Paulo dentro de Atos. Então, os dois apóstolos principais que ele dá foco é Pedro, por causa de toda a fundação e os concílios e todas as coisas que aconteceram a partir de Pedro em Jerusalém. Ele tinha Pedro realmente como um líder base, um líder forte que fazia essa marcação, e também por causa de Paulo, por causa de toda a sua vivência e o tempo que ele gastou junto de Paulo. Então, eles tinham esse quesito. Ainda o livro de Atos, sendo dito, né, que são os Atos dos Apóstolos, o livro de Atos, ele realmente se baseia em Pedro e Paulo, e fala pouquíssimo sobre os apóstolos, e existem apóstolos que nem são citados em Atos dos Apóstolos. E aí nós vamos estar sabendo, né, sobre suas vidas, seus feitos e até seus martírios através de relatos históricos que foram passados de acordo com a cultura, com os tempos, e alguns até realmente pelos povos que martirizaram os apóstolos. Nem todos os apóstolos existem relatos do que aconteceu com eles. Existem alguns apóstolos que simplesmente fica pela tradição oral e outros são hipóteses do que pode ter acontecido, mas existem apóstolos que não têm nenhum conhecimento de como foi o seu final. Como a maioria foi martirizada,
dá-se a entender de que realmente todos perderam sua vida pelo evangelho. E até mesmo por a própria palavra, né, dar ali a entender de que João, ele foi o único que não morreu martirizado, né, mas teve ali a sua morte por velhice. Então, por esse quesito da Bíblia alegar que João foi o único que teve morte por velhice, e ainda assim nós não temos o relacionamento de como os outros morreram, então a gente toma bases daquilo que a Bíblia nos dá e relatos históricos e tradição oral, do qual nós vamos tentando tampar as lacunas daquilo que nós não temos para estar formando uma história mais linear, de acordo com toda a arqueologia bíblica e todos os relatos que nós podemos estar levantando. Amém, pessoal? Perguntas sobre esse contexto histórico, que agora a gente vai entrar nos eventos realmente do livro de Atos. Vamos lá, então. Os principais eventos, né? A análise do conteúdo do livro de Atos. Os principais eventos. O livro de Atos ele é extremamente marcado pelo Pentecoste. E ele se inicia com a ascensão de Jesus, por isso que existe, né, esse vínculo muito forte do Evangelho de Lucas com o livro de Atos. Porque ele termina o seu evangelho e ele inicia o seu livro histórico, né, dando como se fosse uma continuidade, como se ele tivesse acabado de escrever e estivesse continuando a partir de Atos. Então, ele vai falar da ascensão de Jesus. Em Atos 1, Jesus sendo assunto aos céus e dando a ordenança de ir até os confins do mundo. A grande comissão é a definição do livro de Atos e a fundação oficial da igreja primitiva. Cristo deu a ordenança de que os apóstolos, de que a igreja, muito além dos apóstolos, né, até porque quando Cristo faz a grande comissão, existe ali o quesito de cerca de 500 pessoas, né, 500 testemunhas oculares que viram Cristo ser assunto aos céus e receberam de forma unânime essa ordenança de ir até os confins do mundo. Mas primeiro eles deveriam ir para Jerusalém, aguardar o Espírito Santo vir sobre eles. E aí, obviamente, em Atos 2 vem a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, do qual acontece o avivamento dos apóstolos, e a partir dali eles começam a ter autoridade, poder e manifestação sobrenatural do Espírito Santo através de suas vidas. Em Atos 2, 3, né? Existe a pregação de Pedro, a sua primeira pregação. Pedro, ele tem algumas pregações, em alguns momentos ele converte 2.000 homens, 3.000 homens, depois 5.000 homens, e aqui existe também o quesito, né? Neste tempo, a Bíblia relatava a quantidade de homens, e o cálculo de homens não é feito da forma que a gente imagina. Quando a Bíblia menciona existiam tantos homens, eram homens em idade de guerra, ou seja, eram homens que tinham entre 18 e 20 anos, geralmente acima de 20 anos, até os seus 40 anos. Eram 20 anos, aproximadamente, que um homem participava, né, do exército, participava da guarda, como idade de guerra. Então, abaixo disso não se contava e acima de 40 anos não se contava, até porque ali as pessoas já tinham uma idade que não avançava muito além disso, né? Uma pessoa chegar aos seus 60 anos já era muita coisa. 70 anos, então, era muita vida que a pessoa tinha. Então, as pessoas viviam ali entre seus 55 anos, 60 já era realmente uma pessoa bem idosa. Então, nesse quesito, quando fala ali, né, Pedro pregou e 5.000 homens se converteram. Então, são 5.000 homens em idade de guerra, mais os mais velhos, mais os mais novos, mais mulheres e crianças. Então, todo esse amontoado, nós podemos ali jogar quase no triplo desse valor. Tanto que quando nós fazemos, né, a contagem lá de quando o povo saiu do Egito,
eles consideram, né, ali pelos números que a Bíblia dá, aproximadamente 1 milhão de pessoas que são contadas. Só que o contado ali são homens em idade de guerra. Então, quando nós fazemos a proporção de idosos, crianças e mulheres, isso vai quase ao triplo pela proporção de pessoas realmente, pelo quesito familiar. Então, o nível de pessoas que saíram do Egito era aproximadamente 3 milhões de pessoas. Então, quando nós jogamos para o quesito de Atos, se nós fizermos esse cálculo proporcional, quando Pedro pregou e foram 5 mil pessoas convertidas, homens, né, em idade de guerra, então aproximadamente ali entre seus 10 a 15 mil pessoas houve uma conversão. Então, por isso que Lucas fala que houve uma expansão extraordinária da igreja, porque quando haviam essas pregações, muitas pessoas se convertiam, e isso gerava um impacto muito grande, tanto que alarmou os fariseus, alarmou o sumo sacerdote, alarmou o Império Romano de toda aquela situação. E aí vem a perseguição e o crescimento. Porque como a igreja estava crescendo rapidamente, e aí nós vamos ver a igreja tendo alguns saltos temporais de quesitos. Como ela teve essa expansão muito forte, e ela começou a sofrer níveis de represália, né, de perseguição, a igreja se retira para o deserto. E aí, quando ela faz essa primeira retirada para o deserto, eles começam realmente a morar em tendas. E aí, poderia-se dizer que era muito similar aos essênios, né? Que eram povos que quiseram se desconectar de todo mundo. Mas a igreja primitiva nunca se desconectou da sociedade, porque ela entendia de que ela não deveria se santificar e ficar isolada. Ela entendia de que ela devia buscar Deus, mas para alcançar todos os perdidos, tanto judeus quanto gentios. Então, eles nunca romperam com a sociedade. Eles se locomoveram para o deserto por causa da quantidade de pessoas realmente, para não causar alvoroço e tumultos dentro da cidade, por causa do Império Romano também, os soldados ficavam ali tentando ferir eles, tentando persegui-los, tentando atrapalhar as próprias reuniões. Então foi mais conivente, mais fácil que eles estivessem se deslocando para longe, né, daquele quesito mais militar e de todo o quesito judaico que estava ali por perto. Mas eles sempre tinham o seu relacionamento de comércio, tanto que nós vemos, né, o próprio quesito de Ananias e Safira, né, que eles falam que eles foram à cidade vender a sua casa, né, o seu terreno, e aí eles mentem para Pedro do valor que eles tinham, e aí eles são mortos por causa disso, mas eles tinham muito esse quesito ainda de voltar à cidade para comprar alimentos, para terem relações comerciais, todas essas coisas, né? Então, como eles fugiram para o deserto, houve um grande crescimento e como eles saíram, o Império Romano ficou com medo de que eles estivessem crescendo muito ao ponto de se organizarem e voltarem para atacar Jerusalém. Então, o Império Romano faz movimentos militares para estar atacando, né, ali o arraial, o local onde os judeus ficavam, para estar expulsando eles dali. Então, como eles sofreram muita represália, aí eles voltaram para a cidade. Ficaram pouco tempo no deserto. O quesito do deserto não durou muito. Foram realmente um momento bem curto. E quando eles voltam para Jerusalém, é a partir daí que existe a divisão de cultos no lar. Os famosos agrupamentos, né, os grupos familiares e cultos realmente que aconteciam em pequenas casas. Então, aquele grande ajuntamento que tinha no deserto de muitas pessoas, ou pregações em praça pública, em que milhares de pessoas se convertiam, foram convertidos em grupos pequenos que se encontravam em diversas casas pela cidade. Porque grupos que iam em casas, os militares não tinham como controlar isso. Eram pessoas, eram vizinhos que estavam andando de um lugar para outro, indo na casa de seus vizinhos. Então, eles faziam seus momentos de apelo, seus momentos ali de evangelismo, principalmente, né, eles ainda mantinham a sua cultura judaica, ainda tendo agora os princípios de Cristo, tanto que
Pedro e João, eles vão ao templo e encontram ali o paralítico e o curam. Eles mantinham ali a sua ritualística, mas com todo o foco agora do cristianismo. Tanto que hoje em dia existem, né, o que nós chamamos de judeus messiânicos. São pessoas que mantêm os seus costumes judaicos de vestimenta, de cultura, das festas, da língua, de toda a tradição judaica que eles possuem, mas crendo de que Cristo é o Messias, de que o Messias já veio, ele não está por vir, de que Jesus realmente é o Filho de Deus. Então, eles mantêm uma cultura, e aí a gente volta realmente novamente para o quesito de termos, né, uma teologia incultural. Eles continuam mantendo uma cultura judaica, mas com uma mente cristianizada, com uma mente focada no que é o Evangelho de Cristo, assumindo de que Jesus ele é o único e suficiente Salvador, aquele que nos remiu e nos reconcilia com Cristo. Então, o próprio quesito dos judeus nos demonstram de que esse quesito da cultura, ela pode sim se dobrar ao cristianismo. O cristianismo que não pode se dobrar para a cultura. E aí, em Atos 6, nós temos a escolha dos diáconos, quando os apóstolos se veem sobrecarregados, né, de todas as atividades de estarem ali conduzindo o povo, de estarem ali julgando coisas que estavam acontecendo, ensinando, orando, buscando, e todas as atividades que os apóstolos tinham de forma espiritual. Então, eles precisavam de pessoas que os auxiliassem de forma administrativa. Estar conduzindo o povo, estar orientando o povo, e é meio como realmente Jetro instruiu Moisés a estar fazendo. Conduza, levante do meio do povo líderes para estar governando sobre líderes, para que eles possam, né, estar facilitando o seu trabalho. Como Jetro disse, né, senão você vai morrer. Eram apenas 12 apóstolos, né? Agora não eram mais os discípulos, né? Discípulos de Cristo, todos nós somos discípulos de Cristo, mas eles estavam ali no quesito realmente agora de líderes definitivos da igreja, e eles precisavam de pessoas para estar o apoiando. Imagina 12 pessoas para tomar conta de um arraial ali, quando eles estavam no deserto, de milhares, de dezenas de milhares de pessoas. 12 pessoas, obviamente, não dariam conta disso. Então, eles começam a levantar pessoas, iniciam levantando os primeiros diáconos, e aí nós temos, né, toda a correlação que a Bíblia vai nos dizer de como um diácono deve ser e de como nós devemos ser, né, de como pessoas devem agir para ser verdadeiros cristãos, de acordo com o que os apóstolos estavam falando e de acordo com tudo que a palavra nos apresenta. E em Atos 7, nós chegamos ao martírio de Estevão. Foi o primeiro mártir da igreja, em relato, e ele morre, né, de apedrejamento, e particularmente ainda tendo, né, Paulo, que era um ótimo argumentador, um ótimo teólogo, um ótimo filósofo, mas o discurso de Estevão, ele, senão do livro de Atos, claramente, mas ele é um dos melhores discursos que existe dentro do livro de Atos. Ele é um discurso muito bem montado, muito bem aplicado, de forma bem serena, muito enfático naquilo que ele queria aplicar, e a aplicação dele choca até mesmo os mestres da lei, porque eles consideravam todos aqueles cristãos como pessoas inferiores também. E eles falam, como este homem fala com tanta autoridade sobre a palavra e sobre a lei de Moisés. E aí, obviamente, né, Estevão, tanto que a própria palavra vai dizer, Estevão estava cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra vai dizer que Estevão fazia milagres, fazia proezas, que ele curava, que ele agia, ele era um diácono. E aí, quando nós analisamos, né, quando nós pensamos no quesito de diáconos, infelizmente, hoje em dia nós temos muito quesito e pessoas, infelizmente, às vezes acham que diáconos são apenas porteiros na casa de Deus.
Mas o diácono, ele era um administrador, ele era um líder, ele era uma pessoa de extrema influência, ele curava, ele operava milagres, ele era uma pessoa realmente que era revestida pelo Espírito Santo. Ele era um auxiliar dos apóstolos. Então, ele era realmente uma pessoa que estava ali cheia do Espírito Santo de Deus e foi o primeiro mártir da igreja. E quando nós passamos ali para Atos 9, nós temos a conversão de Paulo. Nós sabemos que no mártir de Estevão foi a primeira vez que é citado Paulo, do qual ele fica segurando as roupas das pessoas, né, as túnicas, né, superiores das pessoas ali, para as pessoas estarem apedrejando Estevão. E aí vem Paulo, pede as cartas para estar perseguindo a igreja, até o momento em que ele vai para Tarso e tem ali o seu encontro com Jesus no meio da estrada. E a partir desse momento, ali depois, né, ele tem o seu momento em que ele fica cego, em que Ananias vai e conversa com ele, cura ele, e aí ele volta, tem o seu momento com os apóstolos não queriam aceitá-lo porque achavam que aquilo era perigoso demais. Pedro dá o seu voto ali a favor para ver aquilo que teria que acontecer. Paulo vai para a sinagoga, prega de forma também maravilhosa, só que Paulo estava, o que nós podemos dizer, né, ele estava na flor do momento, ele estava ardendo por aquilo, só que ele estava naquele momento de confusão, do qual ele queria que as pessoas fossem impactadas do jeito que ele foi, mas Paulo não soube medir muito bem suas palavras. E aí Paulo, ele é espancado e apedrejado até quase à morte, ao ponto das pessoas acharem que ele estava morto e abandonaram ele caído fora da cidade. E ele se levanta, volta para a cidade, volta para a sinagoga e continua a pregar. E aí, por causa de todo aquele alvoroço, os apóstolos mais uma vez se reúnem, votam sobre o que fariam com Paulo, e ali eles chegam ao consenso de que era necessário, né, tirar Paulo de cena até que todos os ânimos ali da cidade se acalmassem. Só que nós sabemos que esse acalmar de ânimos gerou um certo esquecimento, e Paulo, ele é esquecido, entre aspas, por 14 anos. Até que surge, né, Barnabé, e Barnabé precisa do auxílio de alguém, e os apóstolos lembram de Paulo e falam: existe um homem que está afastado de nós, mas ele pode te ser boa companhia. E Barnabé vai, busca Paulo, e eles iniciam as primeiras viagens missionárias, né? E aí vai aqui de Atos 13 até Atos 28, todas as primeiras missões de Paulo. Em Atos 15, nós temos o conselho, né? Quando existe ali o conselho de Jerusalém. Os líderes da igreja se reúnem em Jerusalém para discutir a inclusão de gentios na comunidade cristã, sem a imposição total das práticas judaicas. Aqui existiam dois quesitos principais que eles tiveram que votar: aceitar gentios. E o principal quesito, eles iriam aceitar os gentios, mas eles iriam impor a cultura judaica ou não iriam impor? E aí nós conhecemos muito bem o quesito, né, de que eles falavam: se nós achamos pesada a lei e nós mesmos muitas vezes não conseguimos cumpri-la, por que nós vamos impor isso sobre aqueles dos quais não são judeus? Então, os apóstolos, mais uma vez reforçando o que nós estamos falando, vão entender de que não era necessário para alguém ser cristão e ter que ter a mesma cultura que o outro povo. Então, é fundamental nós termos essa divisão, que cultura e cristianismo não se agridem. Elas podem muito bem coexistir de forma harmônica, sem que uma se fira a outra, né? Obviamente que, mesmo quesito, se a cultura ela tem algo que vai contra o cristianismo se sobrepõe a isso. A cultura nunca pode sobrepor ao cristianismo, aquilo que é o evangelho de Cristo. Mas os apóstolos entenderam que era sim possível ter culturas diferentes
e ser um verdadeiro cristão ainda assim. E em Atos 21 e 28, né, nós temos as prisões e a viagem a Roma, né, que é quando está se caminhando ali para a conclusão. E aqui em Atos 28 nós temos o encerramento, e o encerramento de Atos 28 não tem um fim propriamente dito, porque o quesito ali era realmente demonstrar a base, a origem da igreja, e todas as cartas que vieram depois são a continuidade, e nós costumamos dizer que o livro de Atos é o único livro da Bíblia que não teve fim, porque ele continua até hoje nos atos realmente de toda a igreja, né? O livro propriamente dito, ele é o Atos dos Apóstolos, sendo que esse título não foi dado por Lucas, esse título foi dado pela patrística, né? Depois pelos discípulos dos apóstolos em outro tempo, quando eles divulgavam esses pergaminhos. Então, foi dado como sendo Atos dos Apóstolos, sendo que nós temos apenas 2 apóstolos muito bem enfatizados, Pedro e Paulo, e ainda assim o quesito aqui são os atos da igreja, o que tornou a igreja, e por isso nós falamos que o livro de Atos é um livro que continua até hoje. Agora nós vamos estar vendo os desafios que a igreja teve que passar. As questões teológicas, sociais, culturais e organizacionais para que a igreja se estabelecesse e se mantivesse até hoje. Os principais desafios enfrentados pela igreja primitiva, eles se iniciam, obviamente, com perseguição e oposição. Ela sofreu muita oposição e essa oposição, obviamente, levantou perseguição contra a igreja. E essa perseguição, ela ocorreu de muitas formas diferentes. Chega a ser até irônico que o cristianismo se tornou a religião oficial de Roma, tendo Roma feito martírios, feito realmente grandíssimas perseguições contra a igreja. Mas aqui é um contexto realmente, né, da história da igreja ao longo dos anos. Eu vou colocar lá no grupo para vocês, depois, quando a gente acabar, um livro que é muito bom. E o nome do livro é A História do Cristianismo, dos apóstolos até os dias modernos, né? Não chega nos tempos contemporâneos, mas até os tempos modernos, de como foi fase a fase de toda a evolução da igreja, e ele explica direitinho como houve, né, o quesito que nós falamos muito de Constantino, por que Constantino tornou a igreja, né, como a religião oficial do império, um dos maiores relatos, né, ou boatos do contexto histórico é de que a mãe de Constantino se converteu ao cristianismo, e como todos os cristãos na época eram pessoas para serem caçadas e mortas, então Constantino, em uma tentativa de proteger a sua mãe, ele determina que o cristianismo passe a ser a religião oficial do Império Romano. Tanto que Constantino oficializa o cristianismo, mas ele não se batiza, ele não se torna um cristão propriamente. E ele vai se batizar somente no final de sua vida, quase perto de sua morte. E aí, com isso, existem diversas coisas que entram. Foi a romanização da igreja, né? A nível de expansão da igreja, foi ótimo. A igreja se expandiu de uma forma inimaginável. Mas nós sabemos, no decorrer de toda a história, o que a romanização trouxe para a igreja, né? Eu vou compartilhar depois com vocês alguns documentos, algumas coisas de estudo que são muito importantes, bem detalhados, explicando sobre a história, que aqui a gente já entra numa parte muito profunda da história para a gente estar focando nisso daqui. Outro desafio que a igreja teve foi a identidade judaico-cristã, que é aquilo que a gente falava, que hoje é conhecido como judeus messiânicos, né? Os judeus, eles ficaram nesse meio termo de serem judeus e terem a fé cristã.
e os judeus, principalmente os fariseus, não aceitavam isso de jeito nenhum, e começou a haver muitos conflitos em sinagogas, em movimentos públicos, em todas as coisas, por causa de todo esse atrito. Mais uma vez, isso também foi discutido no Concílio de Jerusalém, que nós encontramos no capítulo 15 do livro de Atos. Outro desafio do qual nós já vimos foi a inclusão de gentios. Muitos não queriam que isso acontecesse, mas os apóstolos entenderam que realmente Cristo tinha dado essa ordenança, então eles continuaram nesse propósito. E aí, quando o evangelho saiu de Jerusalém, foi para Samaria e até os confins da terra, automaticamente surgiram heresias e desvios doutrinários. Às vezes nós pensamos, né, heresia é coisa que acontece hoje em dia. Desde o período dos apóstolos existem muitos hereges, muitos falsos profetas, muitos falsos mestres. Falsos mestres, então, a rodo. Se nós falarmos de falsos profetas, isso já tinha desde o Antigo Testamento, diversos falsos profetas, pessoas que eram até pagas para profetizar. Então, o quesito de falsos profetas não é uma novidade para o povo de Israel, mas o quesito de falsos mestres realmente houve uma grande expansão. Na aula passada nós estávamos falando, né, até sobre o quesito de pessoas que apostam, se tornam apóstatas da fé, e acabam estando rompendo com o evangelho, e os apóstolos vão estar falando que aqueles que se desligam da fé, eles se tornam, né, filhos da ira, filhos da perdição, filhos de Satanás, e estão promovendo o próprio reino do anticristo. Eles são os pequenos anticristos, criando o caminho para o verdadeiro anticristo. Então, isso surgiu muito. Mas nós temos o que o próprio Senhor Jesus falou, né, de que era era fundamental de que acontecessem, né, heresias, de que acontecessem tribulações, de que acontecessem turbulências, de que acontecessem escândalos dentro da igreja. Mas ai daqueles que trouxessem tais escândalos. E aí, obviamente, houveram, né, lutas internas, além de desafios externos, a igreja primitiva enfrentou conflitos internos. As epístolas do Novo Testamento frequentemente abordam divisões, rivalidades e disputas entre os membros da comunidade cristã. Discussões entre membros, entre até mesmo líderes. Paulo teve diversas discussões. Paulo teve discussões até mesmo com Pedro, teve brigas com Pedro, então existiram muitas desavenças dentro da igreja, mas aí realmente é fundamental, né, haver todo esse conserto, né? E desafios morais, aí é aquilo que a gente falou sobre o quesito cultural. Quanto mais a igreja se expandia, mais culturas eles iriam estar encontrando. Só que existiam algumas culturas realmente que eram extremamente imorais. E aí ter que ir adaptando o evangelho, que é ético e moral, em culturas imorais, realmente depende muito tempo, muita transformação para estar sendo executada naquele local. Aí nós já falamos, né? Outro desafio foi a expansão além de Jerusalém, para alcançar até os confins da terra. Pressões culturais, nós já falamos. E o último desafio aqui era a expectativa do retorno de Cristo. Toda a igreja, desde quando Jesus foi assunto aos céus, tinha a expectativa do retorno de Cristo. Como Cristo nunca falou qual era a data, por isso é extremamente errado qualquer pessoa assumir de que pode sequer tentar calcular quando será o retorno de Cristo. Jesus deixou muito bem claro sinais que iriam predizer quando seria a sua volta, para que nós pudéssemos nos alertar
de que o tempo estava se abreviando do seu retorno. Mas em nenhum momento, até mesmo os sinais são para nós falarmos, tal sinal decreta de que faltam 3 anos, de que falta 1 ano. Em momento algum, na Bíblia, existe nada de forma temporal determinando quando Cristo vai voltar. É tudo sinais de alerta que predizem que está ficando cada vez mais perto. Mas em nenhum momento existe, quando acontecer tal evento, vai faltar 1 ano. Não existe nada disso. Então é impossível haver cálculo. Qualquer cálculo é apenas erro humano e automaticamente uma heresia da qual nós temos que descartar. Ninguém, não existe profeta, pastor, bispo, não existe ninguém que tenha autoridade para isso, sendo que o próprio Cristo, cabeça da igreja, não disse a data. Ele disse que essa data cabia, somente a Deus saber. Então, Cristo não era onisciente. Nós já falamos sobre isso. Cristo, ele se esvaziou de si. Quando Cristo veio sobre a terra, ele era 100% homem. Geralmente nós ouvimos, Cristo era 100% homem, 100% Deus. Cristo, ele se esvazia da sua glória. Tanto que foi necessário que o Espírito Santo de Deus descesse sobre Jesus para que a partir dali do seu batismo, Jesus começasse a fazer sinais sobrenaturais. Jesus, ele sempre foi, vamos dizer assim, acima da média. Ele tinha uma grande sabedoria, ele era realmente um ser humano acima de toda a média. Mas Cristo, ele se esvaziou da sua totalidade, da sua divindade, para que ele realmente pudesse sentir todas as coisas como um ser humano. Então, quando Cristo, ele se esvazia disso, muitas coisas ele vai estar não tendo essa onisciência. Obviamente, ele sabia sentimentos, sabia o profundo do coração, ele sabia para onde deveria ir, mas todas as coisas, às vezes a gente se esquece de que todos esses efeitos e feitos que Cristo fez foi a partir do momento em que o Espírito Santo desceu sobre ele. Tanto que o próprio Cristo vai dizer para os apóstolos, vão para Jerusalém, e esperem que o Espírito Santo desça sobre vocês. Porque ainda eles tendo todo o Evangelho de Cristo para pregar, sem a manifestação do Espírito Santo, as palavras deles seriam vazias. Porque quem convence, quem tem poder para agir é o Espírito Santo de Deus. Quando nós analisamos a Trindade, nós podemos analisar Deus como a autoridade. Deus, ele é a autoridade definitiva. E aí, quando Deus diz haja, o nada tem que fazer tudo. Então, esse é o nível de autoridade de Deus. Deus, ele representa a autoridade. O que é Cristo? Cristo, ele é o próprio verbo. Quando Deus diz haja, Cristo é o próprio verbalizar, tanto que João vai estar dizendo, o verbo de Deus se fez carne. Ou seja, Cristo, ele é a própria ação, ele é o agir, por isso que é o verbo, Deus, ele é a autoridade, Cristo, ele é o verbo, ele é a ação. E o Espírito Santo, ele é o poder de materializar aquilo que Deus, em autoridade, agiu. Aquilo que Jesus, ele é a ação, e aquilo que o Espírito Santo materializa, ele define, ele finaliza, ele é a completude. Por isso que a Trindade, eles são um em um só, porque parece, quando nós vamos falando assim, eu falo assim, mas isso, eu falo assim, Deus falar, Jesus ser o próprio verbo e o Espírito Santo fazer aquilo que foi dito pela autoridade de Deus. Às vezes a gente fica assim, mas como que isso se encontra? É exatamente porque eles são um. É um Deus único de forma trina. Ele é dividido de forma trina. Entra, nos mistérios de Deus, Então, por isso que nós temos que ter esse grandíssimo entendimento dessa profundidade de quem é Deus, porque tudo isso vai estar determinando quem era realmente Cristo. Cristo se esvazia de si
para que quando ele reassume o seu local no trono, aí lá ele é o Cordeiro Imaculado, ele é o leão da tribo de Judá, ele é o único que tem poder para desatar os selos. Quando ele se doa, né, a sua vida, aí sim ele ganha um nome que é sobre todos os nomes. Então, quando nós temos essa concepção de que quando Cristo ele está ressurreto, aí sim ele reassume a sua forma divina, tanto que ele consegue ascender aos céus após a sua ressurreição. Então, aí sim, Cristo, quando Jesus fala, né, dos sinais do fim dos tempos, ele não tinha morrido ainda, ele ainda estava na sua forma natural. E aí depois, quando ele morre, ressurge em forma divina e ascende aos céus, aí Jesus realmente volta a estar em sua totalidade de forma divina. E agora nós vamos falar sobre a comunidade da fé. Uma análise socioeconômica da igreja primitiva. Muitas vezes nós não paramos, né, para analisar de como que a igreja realmente ela foi formada, né? Às vezes nós lembramos bem por cima, né? A igreja era unânime. E só esse quesito hoje em dia já é um choque, né? Pela quantidade de placas de igrejas que existem, e com isso nós já sabemos que hoje em dia a igreja não é mais unânime. Ainda, né, tendo pessoas que focam realmente na beleza do evangelho, em toda a sua santidade, em toda a sua profundidade, em realmente cuidar daqueles que estão naquelas congregações, em enviar missionários, em tratar das pessoas, em agir com transformação, em cuidar de famílias, em realmente manter uma sociedade, uma comunidade local sadia. Existem pessoas assim em todas as placas, existem verdadeiros cristãos. Mas Deus, ele precisa que a igreja, e aí a igreja é aquela igreja não que tem uma placa ou que tem um endereço para se encontrar. A sua igreja global haja em todos esses pontos. E quando nós falamos, né, desse quesito, a igreja ela se fundou de uma diversidade social e econômica enorme. Porque na igreja existiam muitas pessoas humildes, muitas pessoas que eram muito pobres, existiam escravos, existiam servos, existiam pessoas que tinham muitos terrenos, muitos gados, existiam pessoas que tinham, quando nós vemos principalmente nas missões, né, de Paulo, pessoas que tinham confecções, que vendiam tecidos, pessoas que trabalhavam com alimentos. Então, existiam pessoas que tinham muitas posses. Quando nós falamos, né, lá de Cornélio, que era, né, um capitão um capitão romano, então ele tinha muitas condições, ele tinha sua própria casa, então todas essas coisas demonstravam que a sociedade da comunidade da igreja primitiva, ela era muito diversa. Ela tinha realmente pessoas de muitas classes sociais diferentes, níveis de instruções diferentes, culturas diferentes, e obviamente que quanto mais expansão a igreja tinha, mais cultura e diversidade a igreja tinha dentro dela. Com isso, nós tínhamos o compartilhamento de bens. E muitas pessoas pensam que todo mundo que entrava para a igreja vendia tudo e ia morar lá junto com a igreja. E nós já vimos que isso foi um breve período da igreja, em que a igreja morou no deserto. Mas automaticamente a igreja, bem rápido, retornou para dentro da cidade. Então, esse quesito de vender tudo, isso aconteceu num período muito pequeno da igreja primitiva, quando eles estavam no deserto, porque as pessoas estavam vendendo suas coisas, porque elas estavam realmente achando assim, nós vamos ficar aqui no deserto, então nós vamos vender para estar comprando coisas, para estar comprando alimento, abastecimento. As pessoas que não têm condição, vamos comprar mais tendas, mais coisas para estar mantendo essa comunidade aqui. Então, sempre foi de comum acordo na igreja
que uns ajudassem aos outros, sejam aqueles que tinham até mesmo suas casas, mas tinham poucas condições, ou aqueles que não tinham nada, aqueles que ainda eram escravos, em pagar as dívidas para estar libertando seus irmãos, e todas essas atitudes, né, que a igreja foi estando ali se abastecendo. E ainda quando a igreja estava no deserto e tinha, né, esse quesito de compartilhamento de bens, não era obrigatório na igreja que você vendesse todos os seus bens. Era por quesito voluntário. As pessoas, elas tinham prazer em fazer isso. Quando Pedro vai conversar com Ananias e Safira sobre o valor do terreno que eles venderam e eles mentem, o problema não foi eles terem não dado todo o dinheiro. O problema foi a mentira. Eles não precisavam vender para começar o assunto. Eles poderiam estar ali e ter os seus terrenos tranquilamente. Eles poderiam ter vendido o terreno e falado: Pedro, nós vendemos um terreno que nós tínhamos e nós vamos dar para a igreja 50%, e nós queremos guardar para nós 50%. Não teria problema, porque era voluntário. Mas eles mentiram dizendo que tinham dado tudo. Então, esse foi o problema. O problema foi mentir diante do Espírito Santo, que é o que Pedro fala, né? E aí eles morrem por causa da mentira. Eles não eram obrigados a dar, não eram obrigados a dar tudo, e ainda assim eles mentiram num quesito de que um monte de gente está fazendo, a gente não vai fazer, vamos fazer, mas vamos dar só um pouquinho aqui e vamos falar que a gente deu tudo. Então, o quesito da mentira que foi o problema. E aí entra, né? A ação social e a caridade são coisas que existem até hoje. Eu vou enviar um vídeo, não sei se todos aqui conhecem, o canal do Israel com Aline. É um canal muito bom. Ela é brasileira, mora em Israel e ela tem muitos vídeos que ela fala sobre cultura, passeia em locais históricos e turísticos de Israel. E ela tem um vídeo específico que ela chama um rabino e eles explicam como funciona dízimo e ofertas em Israel. Todo o quesito de justiça social e como hoje em dia, né, o termo que nós conhecemos de justiça social, ele é deturpado, né? Quando nós pensamos em justiça social, nós pensamos em um quesito de assistencialismo, que é o que nós vemos muito no Brasil e em muitos países, do qual nós damos pequenas migalhas para que a pessoa não morra, mas nós nunca... É o famoso, né? Eu dou pão e não ensino a pessoa a fazer pão. Eu dou peixe e não ensino a pescar. Então, o quesito da justiça social que a Bíblia nos apresenta é assistir alguém em seu momento de necessidade, mas fazer com que ela não dependa mais de auxílio, mas que ela possa se erguer e que ela também seja um novo contribuidor na vida daqueles que também precisam de ajuda momentânea. Em momento algum na Bíblia, a Bíblia fala que existe assistencialismo, essa justiça social da qual nós conhecemos hoje. Um termo qual nós podemos utilizar hoje em dia, que é muito mais encaixado com aquilo que a Bíblia diz de justiça social, é a responsabilidade social, que existe uma grandíssima diferença de ação social e responsabilidade social. Ação social, eu estou dando comida para a pessoa que está na rua. Beleza, eu assisti aquela pessoa da emergência imediata que ela tinha fome. Mas dar uma marmita ou pagar por um alimento para a pessoa que está na rua não tira ela da condição de pessoa em situação de rua. Eu não tiro ela da rua, eu não faço com que ela não tenha fome amanhã. Então, isso é ação social. Eu trato um problema imediato, mas não resolvo a situação. Agora, quando nós tratamos de responsabilidade social, eu desenvolvo projetos dos quais eu vou extinguir o problema. São ações de médio a longo prazo, das quais eu não quero mais que aquele problema exista. Talvez, obviamente, não de forma
total. Por exemplo, vou extinguir a fome do Brasil. Seria provavelmente uma ação muito difícil acontecer isso e precisariam de milhões de pessoas e milhões de investimento para isso. Mas o problema não é nem o dinheiro, o problema é realmente conseguir mexer com a mentalidade das pessoas de que elas precisam se retornar, né, se ressocializar, buscar novamente a dignidade de suas vidas, terem novamente um foco de propósito em suas vidas para que elas possam se reerguer. Senão a pessoa ela nunca vai entender o caso de que ela tem realmente de que ter uma vida e estar ali buscando, né, os princípios daquilo que é a fé cristã. Então, essa é a total diferença daquilo. A Bíblia nunca fala de assistencialismo. Existe a ação social que é para ações imediatas, mas o foco do que a Bíblia diz é extinguir problemas através de uma responsabilidade social. Através disso, existia, né, a liberdade de escravos, que nós já falamos, de quando a igreja atuava também libertando pessoas, comprando escravos para libertá-los, não para ter escravos, comprando realmente, pagando a dívida ou o valor que aquela pessoa tinha para libertá-lo. Agrupamento em casas, os cultos familiares, dos quais muitas igrejas, né, possuem até hoje, né, cultos domésticos, essas coisas, foi a forma mais clássica de como a igreja se manteve e se expande. Muitas igrejas e muitos polos missionários hoje em dia se iniciam dessa forma, até porque quando se envia um missionário para o campo, para estar estabelecendo toda uma obra missionária, você não envia um missionário, ele compra um local e abre uma igreja. Você envia realmente aquele missionário para estar trabalhando naquela sociedade, se adequando, preparando aquele ambiente para que aquela sociedade esteja aberta, apta para estar recebendo o Evangelho de Cristo. Eu vou enviar um material para vocês que fala sobre todo esse trabalho de missões, de teologia incultural. É um material acadêmico, mas todo formatado, todo direitinho para vocês poderem estar verificando sobre tudo isso. Muito rico e auxilia muito para princípios de evangelismo e missiologia, que vai ajudar bastante vocês também aí a estar se aprofundando nesse quesito. O papel, né? O papel das mulheres. Quando nós falamos do papel das mulheres, existe muito esquecimento de algumas coisas que até mesmo o próprio apóstolo Paulo disse. Existe muitos quesitos na Bíblia em que fala sobre anciãos ou pessoas mais experientes a estarem tratando uns dos outros. E aqui a gente fala mais uma vez sobre a maturidade da fé. Existiam os apóstolos, existiam os episcopados, né, como as pessoas podem querer dizer, os bispos, existiam os pastores, existiam os diáconos, e obviamente que essas palavras em si, os presbíteros também, né, essas palavras em si, principalmente presbítero, pastor e bispo, são variações, são sinônimos do grego, então originalmente não existe variação entre essas palavras, mas existiu ali depois uma hierarquização a partir disso. O que existia originalmente nós podemos chamar que é o presbítero e o diácono, então, e os apóstolos, né? Mas depois os apóstolos existiam somente esses dois cargos, e depois isso, com o tempo na história, foi se hierarquizando a partir disso. Mas, ainda tendo os apóstolos, a gente considerando a igreja primitiva, que até a morte de João, mesmo eles sendo pessoas muito influentes, os líderes de toda a igreja, eles falavam de que os anciãos deveriam estar cuidando dos mais novos. Anciãos e pessoas mais experientes. E o próprio Paulo fala de que as mulheres mais experientes deveriam estar instruindo as mais novas. Então, esse quesito de transição, de ensinamento de pessoas mais maduras, em momento algum houve, né, uma total abolição. A mulher não pode ensinar nunca. A mulher ela não tem papel na igreja. A mulher ela tinha muito papel na igreja. Quando nós pegamos as cartas de Paulo, nós vemos muitas mulheres
que financiavam as viagens de Paulo. Muitas mulheres financiavam também o ministério de Jesus. Então, nós vemos muitas mulheres. Eu vou enviar alguns livros para vocês também, falando sobre as mulheres na Reforma Protestante, as mulheres auxiliando o ministério de Jesus, as mulheres no decorrer da Bíblia, ampliando, né, essa visão. É muito interessante, mas principalmente para esse quesito de instrução. Era fundamental, e Paulo fala que era fundamental que mulheres ensinassem outras mulheres a estarem se portando, né, no quesito de como estarem cuidando realmente da sociedade, da igreja, de todo um quesito, né, de estar ali auxiliando umas às outras e realmente tendo aquela transição. Homens ensinando homens, mulheres ensinando mulheres, e todo esse quesito, e todos se reuniam para estar ouvindo ali os apóstolos ou os líderes quando estavam presentes na igreja ou nos cultos domésticos para estar se reunindo. Depois nós temos as tensões com a sociedade e circundante, a sociedade circundante, né, por causa exatamente de culturas, choques culturais que tinham naquele momento, e outras religiões, os desafios econômicos nas viagens missionárias, e aí por isso nós mencionamos, né, o quesito de muitas pessoas e muitas mulheres. Paulo mesmo agradece muitas mulheres por estarem enviando, né, enviando comida, enviando roupa, enviando mantimentos, enviando dinheiro para as suas viagens, para todos esses quesitos, mas era um grande desafio ter essas viagens. E, obviamente, a contribuição de membros ricos. O quesito de membros ricos, eu até fiz questão de colocar essa foto aqui dos leões, né, dos cristãos no Coliseu, porque é muito interessante nós analisarmos isso, porque quando nós pensamos hoje, né, em quesito de pessoas que têm muitas condições financeiras dentro da igreja, nós podemos analisar isso de uma forma meio errônea, principalmente por condições de que a igreja contemporânea, a nossa igreja atual, age com pessoas que têm muito dinheiro, mas quando nós analisamos pessoas da igreja primitiva, isso era independente. Se você era escravo, se você era pobre, se você tinha poucas condições, se você tinha boas condições, se você era rico. Isso era totalmente indiferente. Porque a igreja era perseguida, a igreja era mal vista. Então, ainda que você fosse uma pessoa muito rica, se você se tornasse cristão e isso se tornasse público, até porque o ato de ser cristão era um ato público, você se tornava alguém mal visto, alguém que as pessoas iriam se desassociar de você, afastar de você, e você passaria a estar sofrendo perseguição. Não importava se era um escravo ou se era um rico. Ambos poderiam ser jogados ao Coliseu, ambos poderiam ser mortos, ambos poderiam ser presos, ambos poderiam ser crucificados um ao lado do outro. Isso não importava. Então, quando a pessoa aceitava a Jesus, ela tinha a total convicção daquilo que ela queria. Ela tinha a total convicção de que Cristo era a definição do Filho de Deus, a definição da sua salvação, aquilo que ele queria para a sua vida. Então, por isso que a perseguição ela tinha uma constante muito forte de aplicação para a igreja primitiva, porque ela nivelava todos os cristãos. Eu tenho muito dinheiro, eu não tenho nada, não importa. Todos são perseguidos. E aí, por isso, a igreja se sustentava de uma forma unânime. Porque quem tinha muito ajudava quem tinha pouco, porque eles se enxergavam verdadeiramente como irmãos. Se alguém tinha muito, ele enxergava de forma clara de que Deus tinha proporcionado para ele grandes condições para estar auxiliando outros irmãos. E aí eles mesmos se automantinham. Por isso que a igreja tinha esse quesito de ser muito doadora, muito caridosa, de ter muitas ações entre si e para os outros, ao ponto até mesmo de comprarem escravos para estar os libertando, porque eles queriam um único foco, levar o evangelho de Cristo.
Essa é a definição de uma verdadeira igreja. Uma igreja que caminha unida para o propósito do reino de Deus. Não é a visão humana, como nós próprios vimos, uma religiosidade vazia, fria, que cria regras que não estão na Bíblia e tornam muito mais difícil o viver para Cristo. O Evangelho de Cristo, ele já tem a sua própria dificuldade, mas é fundamental que nós venhamos estar caminhando no propósito de entendermos, em primeiro lugar, levar arrependimento a todos aqueles que precisam se arrepender. Entender de que Cristo, ele é a redenção para todos. A definição do evangelho é redenção, é nos religar. Por isso que quando nós falamos de religião, a religião vem do termo do latim religare, que é o religar, reconectar algo que estava desconectado. É o nos religar a Deus. Por isso que quando Tiago, no Novo Testamento inteiro, todas as vezes que é citada a palavra religião, é de uma forma negativa, principalmente ligado ao judaísmo, a religião dos judeus, a religião dos fariseus. Eles sempre citavam isso de uma forma deturpada, porque isso não era o que Cristo veio implantar. Jesus, ele não veio implantar uma nova religião. Jesus, ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é o absoluto, ele é o definitivo. O que Tiago, quando ele usa essa expressão da religião, ele vai dizer a nossa verdadeira religião. Ele faz questão de definir ali, de expressar esse quesito de verdadeiro, até porque Jesus falava muito isso, né? Ele reafirmava a verdade em suas frases. Então, Tiago, ele se usa desse mesmo quesito. A nossa verdadeira religião é cuidar dos pobres, dos órfãos e das viúvas. A nossa religião é a caridade. E é triste nós pensarmos, porque hoje quem se apropriou dessa frase é o Espiritismo. O Espiritismo utiliza muito essa frase, a nossa religião e a caridade. E quem diz isso é Tiago. Então, na Epístola de Tiago, nós vamos ver na nossa última aula, né, quando nós estivemos passando pelas cartas, pelas epístolas gerais, e é fundamental que nós venhamos estar tendo esse entendimento de que a igreja ela precisa ser focada no propósito de Cristo, o propósito do reino de Deus. O propósito do reino de Deus ele é maior, muito maior do que nós mesmos. Mais uma vez, relembrando, nós somos coparticipantes do Evangelho de Cristo. Tudo é por Ele, para Ele, veio dele e retornará para Ele. Então, finalizando, é importante notar que as características socioeconômicas da igreja primitiva variam conforme as regiões e ao longo do tempo, obviamente, com aquilo que nós falamos, cultura e cristianismo, e o cristianismo moldando sempre a cultura, e não ao contrário. Tudo aquilo que a cultura molda o cristianismo, a partir daquele momento deixou de ser cristianismo. Nós criamos uma nova religião, um novo Deus, a nossa imagem, não a imagem de Cristo, e com isso nós deturpamos o evangelho. O cristianismo, ele é a definição de tudo, o caminho, a verdade e a vida. Amém? E aí nós chegamos na nossa linha do tempo, nosso resumão. E aí nós temos, né, a história da igreja primitiva, uma cronologia aproximadamente de 70 anos, que vai da ascensão de Jesus e o início da igreja primitiva, um lapso ali de dias, né, entre Cristo ter subido para o Espírito Santo descer. E aí se inicia a atividade dos apóstolos, o Concílio de Jerusalém, uma das partes mais importantes ali do livro de Atos e toda a fundamentação, o grandíssimo concílio que teve, as viagens missionárias de Paulo, martírio de Pedro de Paulo, quando Roma, né, Nero faz a perseguição, Nero, né, de forma histórica, Nero é considerado a pessoa responsável por tacar fogo, né, por queimar Roma numa tentativa de fugir, porque iria ser deposto, ia ser morto, né, por todas as coisas que ele estava fazendo, e aí ele incendeia Roma e culpa os cristãos para que aumentasse a perseguição contra os cristãos, e aí, por isso, por causa de toda essa perseguição que foi cada vez mais intensificada,
Roma mata, né, martiriza Pedro e Paulo ali como grandíssimos líderes da igreja cristã, numa tentativa de destruir o cristianismo, mas a gente sabe que, louvado seja o nome do Senhor, de que o evangelho nunca parou, ele enfrentou todos esses problemas. E aí a igreja primitiva, o ciclo, né, da igreja primitiva vai se estender até o final da escrita do livro de Apocalipse, a morte de João, porque todo o período da igreja primitiva é determinado pela vida dos 12 apóstolos, que se encerra com a morte de João, e a partir daí nós vamos ter a patrística, né, que é o prosseguimento, né, são os pais da fé, do qual ali são os discípulos dos apóstolos e toda a continuidade entrando aí diante da história. Amém, queridos? Perguntas, o momento é agora. Professor, Oi, pode falar. o Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas? Sim, todo o livro de Atos é escrito por Lucas. Show de bola. Mais alguém? Amém, então, gente. Se não tem perguntas, a gente vai encerrando por aqui. E aí, semana que vem, na segunda, a gente se encontra mais uma vez para a nossa quarta aula. Semana que vem, todas as epístolas paulinas, passando aí por todos os ensinamentos que Paulo deixa para a igreja. Amém? Amém, professor. Deus abençoe vocês. Boa semana aí. Amém, boa noite, a paz. A paz. Senhor, Deus abençoe. Amém. Boa noite.